Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinhos? Espero que sim. Bom, hoje eu vim contar mais um dos meus causos. Dessa vez, como foi muito votado na enquete passada, vamos falar de folclore. Recentemente, na Netflix, nós tivemos a série Cidade Invisível. Para quem não viu, por favor, assista essa série. Ela é maravilhosa e dá uma visão atual e totalmente nova ao nosso folclore, né? Que antes só havia sido interpretado por Monteiro Lobato, e aquela coisa mais infantil, a Cuca Jacaré e tudo mais. E nessa versão nós temos o folclore um tanto quanto mais adulto. Então vale muito, muito a pena assistir. A série está sendo muito bem falada, tanto na gringa quanto aqui dentro. A crítica amou, já foi renovado para a segunda temporada. Então assim, assistam. E baseado nisso, eu vou contar um pouco da minha experiência real com o folclore, né? Para quem não sabe, eu fui monge, fui frade por 6 anos da minha vida e a gente fazia muitas missões indo nos interiores, né? A gente ia muito para os interiores para rezar, para pregar retiros, para fazer o que a gente chamava de campanhas de evangelização e de auxílio aos mais pobres, né? E numa dessas campanhas, passa que eu tive 3 experiências, né? Lá no Nordeste, lá perto do Maranhão, né? Para os interiores de São Luís ali. A primeira experiência foi quando a gente foi visitar um fazendeiro. Ele pediu pra gente dar uma bênção, um exorcismo ali, né? Porque a fazenda dele tava muito, muito, muito... Os gados morrendo, como se tivesse uma zica, sabe? Uma onda de azar, os gados morrendo, a plantação infrutífera e tal. E ele contou algo bem interessante. Ele falou pra gente, né? Pra mim e pro outro frade que tava comigo. Foi o Saci que fez isso. Eu olhei assim, pra mim Saci era só o bichinho do Monteiro Lobato, né? Aí eu falei, mas como assim? Aí ele, foi o Saci. O Saci ele vem e destrói o gado, ele apronta com a gente. Aí eu, tá, né? Aí a gente dormiu lá e à noite, pode parecer loucura, mas bateu um vento terrível, terrível, terrível. E quando amanheceu, mais bicho morto, do gado dele, de boi, de vaca, mais bicho morto, mais plantação destruída, né? Do nada, depois dessa ventania da noite. Aquilo me encabulou, falei, gente, será? Aí fiquei pensando, fiquei meditando, fiquei rezando. E bom, vamos fazer o exorcismo então. Fomos dar a bênção, né, que é todo um ritual de banimento da igreja. Nessa bênção começou a bater um vento muito, muito forte que levou até as páginas, a Bíblia caiu. Foi uma ventania assim que parecia um furacão em meio a um dia ensolarado, sem nuvens, sem absolutamente nada, né? E foi uma experiência bem interessante, porque depois dessa ventania, desse exorcismo que a gente fez, ele falou pra gente, né, passado um tempo, que tava tudo ok. Depois daquela bênção, não tinha acontecido mais nada e, segundo ele, a gente tinha expulsado o Saci. Era o Saci? Não era o Saci? Não sei. Mas, durante o exorcismo, nós expulsamos o espírito do Saci. E foi justamente aí que aconteceu de vir a ventania, toda uma coisa muito forte em um dia que estava completamente ensolarado. Para quem não sabe, no Nordeste tem muito, muito sol, né? Muito forte. E foi bizarro, assim, bizarro ver essa manifestação acontecendo de uma forma folclórica, porque era o folclore vivo, né? Então, eu trouxe esse primeiro exemplo para elucidar para vocês que o folclore para o povo nordestino, não só nordestino, mas para o povo do interior de modo geral, ele é vivo, né? Não é lenda urbana, não é somente coisa do acaso, é algo real. Outra experiência, essa lá na Bahia, eu estava dormindo, né, também no interior, e a moça falava, cuidado com a mula. Aí eu, mula? É, a mula sem cabeça, porque ela passeia nas madrugadas, né, pela cidade, e todo mundo consegue ouvir os passos dela. Eu falei, não, para, mentira, não é possível isso. Bom, dormi a primeira noite, não aconteceu nada. Segunda noite eu tava inquieto, sem conseguir dormir, não sabia por quê, né? Aí eu não conseguia dormir de jeito nenhum, tava todo mundo dormindo, a janela tudo fechada e tal. Eu comecei a ouvir barulho de cavalo andando ao redor da casa.
e barulho de cavalo e pata de cavalo. Aí, como se tivesse subido no teto e batendo no teto, assim, aqueles teto de brasilite que faz muito barulho com qualquer coisa que bate. E batendo, batendo, e ninguém acordava. Aí eu falei, gente, não é possível. Aí eu ouvi passando perto da janela de novo, o barulho do cavalo galopando. Abri, não tinha ninguém. Absolutamente ninguém. Aí tá, passou. No outro dia eu perguntei pra senhora que era dona da casa que a gente estava hospedado. Você ouviu algum barulho de madrugada? Assim, assim, assado? Ela... irmãozinho, eu não te disse que a mula passeia de vez em quando por aqui? Eu fiquei um pouco em choque. Porque até então, pra mim, mula sem cabeça era mais um ser mítico do folclore. E eu vejo que esse folclore ele é muito real, né? Ele não é somente invenção, historinha pra gente pintar índiozinho quando a gente é criança no pré. Ele é muito real. E para muitas pessoas, muito verdadeiro, né? E por fim, uma terceira história, essa sim mais pesada, que foi um caso de exorcismo, onde nós estávamos na capela, aqui em São Paulo mesmo, e um menino veio procurando a gente, que ele estava sendo obsidiado por um espírito de lobo. E isso transformava ele em algum ser que ele não sabia explicar porque ele perdia a consciência. E quando ele acordava, ou ele estava no cemitério revirando túmulo, ou ele estava comendo carne crua, umas coisas bizarras assim. Ele morava sozinho, já era um homem, né, de uns 27 para 30 anos aproximadamente, e procurou a gente com a intenção de se livrar disso. Aí eu perguntei, né, o que ele tinha feito. Ele falou que ele fez um pacto num ritual demoníaco, satânico, né, segundo ele. E nesse ritual ele pediu os poderes do espírito do lobo. E aí a entidade falou para ele que concederia, porém ele teria que arcar com as consequências disso e não haveria arrependimentos depois. Ele foi lá e falou que tudo bem, desde que aquilo desse poder sobrenatural para ele. Resumindo, obviamente que ele perdeu o controle da situação e terminou obsediado. Estávamos em 4 frades. Era o padre Rafael, o Frei Micael, o padre Gilson, né? Eu e tinha mais uns outros 2 para auxiliar. E aquele menino, a gente começou a rezar por ele, o padre começou a fazer o exorcismo, né? A gente estava ali para auxiliar. E na hora, o menino caiu no chão, se contorcendo primeiramente, né? Manifestando ali o espírito. É bizarro de acreditar no que eu vou falar, mas aconteceu na minha frente, eu vi com os meus olhos. O menino se levantou de um... Ele tava deitado assim, ele pum, fez assim, com tudo. Aí ficou na ponta do pé e começou literalmente a levitar na nossa frente e rosnar como um lobo feroz. Saía baba, assim, presas surgiram, como se fosse uma espécie de vampiro, algo do tipo. E a orelha dele ficou pontiaguda, como se fosse a orelha de cachorro. Então ele meio que se transmutou ali num lobo, né? As unhas não eram grandes e cresceram na nossa frente, nós vimos acontecer. A unha ficou garra, as orelhas ficaram pontiagudas de lobo, surgiram presas e ele babava como se fosse um cachorro raivoso. E ele estava levitando. Aí, conforme foi dando as imprecações do exorcismo, ele caiu no chão novamente e ficava rondando, né, ao redor da capela como se fosse um lobo tentando atacar a gente. Então, se isso é um lobisomem ou não, é muito difícil de afirmar. Mas que tinha um espírito ruim ali, possuindo ele, e que ele meio que se transmutou em algo que parecia uma mistura de lobo com homem, isso aconteceu. E foi pesado, porque para libertar esse menino desse espírito, a gente ficou mais de 6 horas ali. E repetimos a sessão várias vezes. Claro, as intensidades foram ficando cada vez mais fracas, né? Porque conforme você vai fazendo os exorcismos, a força maligna que está dominando a pessoa vai perdendo força aos poucos. E aconteceu isso, né? Então, depois dessa manifestação mais forte que teve, a coisa foi ficando cada vez mais devagar, mais gradativa, mais suave, até que o menino foi liberto. Mas foi preciso muito tempo para conseguir a libertação dele.
Bom, eu trouxe essas 3 experiências para falar que o folclore ele é muito vivo. Para nós que vivemos numa cidade grande, numa situação de onde tudo parece incrédulo ou lenda ou qualquer coisa do tipo, é muito distante de nós, né? E parece que é mito. Mas para o povo que vive essas coisas sobrenaturais no cotidiano deles, isso é mais real do que parece, né? Então, seja saci ou não, mula sem cabeça ou não, lobisomem ou não, a experiência que eu tive se assemelha muito a isso, né? Muito, muito mesmo. E, enfim, eu já passei por muita coisa nessa vida para duvidar, né? Contei essa experiência para vocês, né, para ilustrar um pouco do folclore, já que o tema tá em alta devido à série que saiu. E queria que vocês pudessem contar aí pra mim. Já tiveram alguma experiência com folclore? O que vocês acham? Acreditam, não acreditam? Comenta aí embaixo. Outra coisa, não esquece de compartilhar o vídeo, não esquece de curtir, não esquece de divulgar pra todo mundo. Acho que o pessoal gosta dessas coisas de curiosidade sobre nossa vida, né? Então, são casos meus, né? Ninguém é obrigado a acreditar, eu repito, mas na minha experiência, eu sei o que meus olhos viram, o que meus ouvidos ouviram e o que eu senti diante desses fatos que eu trago pra vocês, né? É isso, gente. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, não escutem o presidente e, por favor, rezem pedindo cura para o mundo. É nóis. Falou!